Caderno do Futuro, uma forma simples e prática de aprender matemática. Aprenderemos da página 4 à página 19. No bloco 1, aprenderemos números naturais, sistema de numeração decimal, dezena, números ordinais, sólidos geométricos, poliedros e corpos redondos. Com os algarismos de 0 a 9, representamos qualquer número natural. Na página 4, ligue os desenhos dos conjuntos à quantidade em número ao lado. Página 5, atividade 2, complete a reta numérica. Você vai fazer a reta numérica numa ordem numérica. Atividade 3, você vai escrever os números antes e depois deste. O primeiro exemplo em rosa é o 3, o que vem antes é o 2 e o que vem após é o 4. Atividade 4, represente 10 números naturais usando os algarismos a seguir, que é o 0, 2, 6, 9. Então, você vai criar números de diferentes formas, mudando eles de posição. Atividade 5, responda sobre você. Responda as atividades de A a E. Na atividade 6, você vai fazer contagem, adição. Complete esses quadros. Você vai somar os números da coluna, que é em pé, com os números da linha, que são os deitados. Você vai observar onde esses números se encontram. Por exemplo, o número 3 está na coluna e o número 2 está na linha. Eles se encontram aqui, onde está o número 5 em amarelo. Página 6. Resolva a atividade do quadro de subtração, fazendo a conta de menos subtração, usando o mesmo sistema do quadro anterior de adição. Os algarismos são números. Algarismo é o mesmo que número. Atividade A. Escreva um número natural formado por dois algarismos diferentes. Um exemplo, 24. Usei dois números para fazer um número só, 24. Atividade 8. Observe e conte os desenhos e pinte suas quantidades ao lado, construindo assim um gráfico. Em seguida, responda as perguntas abaixo. Sistema de numeração decimal, dezenas, página 7. O sistema de agrupar unidades de 10 em 10 é conhecido como sistema de numeração decimal. Uma dezena é igual a 10, é igual a 10 unidades. Lê-se 10. Primeira ordem é a casa das unidades. Segunda ordem é a casa das dezenas. Atividade 9, observe e complete. 10 da caixinha de lápis com mais uma solta é igual a 11. Complete o quadro. Faça todas as atividades da pergunta número 9, que vai até a página 8. Atividade 10, continue o exercício. Siga o primeiro exemplo. Eu tenho o número 10 e na frente eu tenho um cubinho com 10 unidades em bolinhas vermelhas dentro. E na frente está representado o número 10 escrito em palavra, 10. No segundo exemplo, eu tenho dois cubinhos que contêm 10 unidades em cada um. 10 mais 10 é igual a 20 unidades, ou seja, duas dezenas. Você coloque no quadradinho número 20 e na frente escreva 20 com letras. Página 9, observe os exemplos e complete. Eu tenho 10 unidades, que é igual a uma dezena. 15 unidades é igual a uma dezena mais meia dezena, porque a metade de 10 é 5. Faça atividade 12. Relacione, ou seja, ligue. Primeiro exemplo, 9 dezenas. 9 dezenas é igual ao número 90. São 90 unidades. Página 10, complete o quadro de ordens e classes. Atividade 13. Primeiro exemplo, eu tenho 3 dezenas mais 9 unidades. Ao lado, no quadro, eu coloco 9 na casinha rosa da unidade e na casinha da dezena, as 3 dezenas. Na escrita, eu tenho o número 39. Letra A, mais um exemplo. Uma dezena, na casa da dezena, o número 1, que é representado pelo número 10.
E na unidade, 3 unidades. Uma dezena 10 com 3 unidades junto, fica o número 13. Aí na frente vocês fazem o 13 em algarismo e escreva 13 em letra. Página 11, atividade 14. Compõe os números e escreva-os por extenso. Exemplo, uma dezena mais 7 unidades é igual a 17. Escreva na frente 17. Atividade 15, decompõe os números conforme o exemplo. 25, 2 dezenas e 5 unidades. Continue. Atividade 16, escreva a dezena que está mais próxima da ordem indicada. Exemplo, número 36, o mais próximo é a dezena 40. Do 28, o mais próximo é a dezena 30. Do 64, a dezena mais próxima é a 60. Página 12, atividade 17. Represente os números no quadro de ordens. Eu tenho dezena e unidade, o número 22. Eu deixo a unidade 2 e a dezena 2, que representa o número 20. Faça a atividade 18. Atividade 19. Sobre o número 59, responda às questões de A a H. A primeira ordem sempre começa na unidade, a segunda ordem é a dezena, a terceira ordem é a centena e assim por diante. Número absoluto e número relativo. O número absoluto é ele mesmo, independente do lugar em que ele se posiciona em um número. O 5 é o 5. E o valor relativo é que, dependendo de onde o número está em seu valor posicional, ele vai ter uma relatividade de valor. Por exemplo, 9, ele é absoluto, só que se ele estiver relativo na centena 900, ele é o 9 no sentido relativo. Agora que você entende bem sobre composição de números, unidade e dezena, faça as atividades da página 13, atividades 20, 21 e 22. Faça o exercício 23 e o exercício de ligar os pontinhos da página 14. A mágica dos números. Vamos lembrar que a multiplicação é o conceito de várias vezes o mesmo número. Um exemplo, 2 vezes 5 é igual a 2 vezes o número 5, ou seja, 5 e 5 de novo é igual a 10. Página 15, números ordinais. Os números ordinais são os que indicam uma ordem, posição ou lugar. Um exemplo é a chamada na escola, o seu lugar na fila, o lugar de uma pessoa num pódio de uma Olimpíada. Tudo que indica a ordem leva este símbolo da bolinha acima. Agora que você sabe a diferença de um número e um número ordinal, faça a atividade 28, 29 e 30 da página 16. Faça todas as atividades da página 17 com atenção. Sólidos geométricos. Na atividade 32, escreva o nome do sólido geométrico que se parece com a figura. Este primeiro bolo parece com a forma de um cilindro e a caixa de presente com um cubo. A geladeira se parece com um paralelepípedo. Página 19, poliedros e corpos redondos. Vamos aprender a diferenciá-los fazendo a atividade 35 e 36.